caminhão carregado de incompetência, uma escola de samba unidos dos erros individuais, um bloco de carnaval, aqui erramos demais, um clube de futebol, Esporte Clube Bahia. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, que foi à Arena Neoquímica nesta terça-feira jogar contra a equipe corintiana e sair de lá com 3 copos na sacola, Rasta. Bahia 1, Corinthians 3 e a gente pode falar com tranquilidade que desta vez a derrota não caiu nas costas do Dabov. O Dabov que conseguiu fazer uma escalação sem os seus queridinhos Oscar Ruiz e o Isnaldo, colocou uma equipe que, na minha opinião, só tem uma ressalva, que é o Tony Anderson. Na minha opinião, se colocasse no lugar do Tony Anderson, o Michael Douglas estaria melhor a escalação, mas a gente não pode atribuir essa derrota ao senhor Dabov. Não pode. O que o senhor Lucas Araújo fez no final do primeiro tempo, o Bahia vencendo de 1-0 sem nenhuma capacidade técnica de estar vencendo por 1-0. Porque o Corinthians estava dominando o jogo do início ao final. O Bahia achou um pênalti, foi bem convertido pelo Gilberto. Gilberto, pelo vídeo, começou a treinar pênalti, porque ele bate um pênalti muito bem feito, abre o placar para o Bahia. Aos 46 minutos, o Bahia ganhando de 1-0, poderia ir para o intervalo com uma certa tranquilidade. Aí acontece o que, Rasta? O que acontece? Um cabeça pequeno, um jogador que não é profissional, O Gilberto saiu revoltado do primeiro tempo, revoltado, assumindo que são os jogadores os culpados pela situação que estava naquele momento. Bahia ganhando o jogo, o senhor Lucas Araújo se posiciona para interceptar uma bola, colocando a mão na frente, colocando a braceta na frente da bola e ainda sai reclamando de que não foi pênalti. Foi um pênalti claro, não tinha dúvida, não precisava de VAR, foi bem marcado e o Bahia, de quebra, ainda ganhou um jogador a menos. O senhor Lucas Araújo foi expulso e eu espero sinceramente que seja a última vez que eu veja ele em campo com a camisa do Bahia, porque assim como os jogadores eles foram irredutíveis com o Bahia, mesmo vendo a situação que o Bahia tem de financeira, de não estar conseguindo pagar as contas porque está sendo difícil para todo mundo, eles foram lá e deram um checkmate no Bahia, disseram que não ia concentrar, disseram que não ia dar entrevista e o Bahia fez a parte dele, correu atrás e conseguiu pagar pelo menos o salário atrasado. E aí vem para o campo jogadores treinados entre aspas, descansados e fazem o que fazem dentro de campo. Lucas Araújo e Juninho Capixaba e o Matheus Klaus foram os 3 protagonistas negativos nesse jogo. Mas eu diria que o principal culpado, o que fez com que o Corinthians ficasse mais tranquilo no jogo, foi a expulsão do Lucas Araújo e a marcação do pênalti naquele lance. Um absurdo, Rasta. O Gilberto deu a voz. Chegou no intervalo do jogo e falou que é erro de quem está iniciando no futebol. Pois é, se é um cara que está iniciando no futebol, não deveria estar jogando a Série A num time do Bahia principal. Nem no Sub-23 se ele tiver idade, porque é um jogador incompetente, mostrou alguma qualidade em alguns jogos, mas no geral, em todo o histórico do Lucas Araújo no Bahia, a gente vê um Lucas Araújo incompetente e não dá para você ficar investindo em jogadores incompetentes. O Bahia tem que ser também seco com o senhor Lucas Araújo, chamar ele aqui e dizer: você está afastado do time, não vamos contar mais com você durante o Campeonato Brasileiro, tchau. E quem mais se colocar nesse nível de incompetência, nós vamos afastar também, dar um checkmate também no elenco, porque não dá, Rasta. Por mais que o elenco não possa mais ter jogadores inscritos para o Campeonato Brasileiro, sobe o 23, bota jogadores para poder fazer menos pior do que o que Lucas Araújo fez nesse jogo. Como é que um jogador dentro da área coloca a mão na bola daquela forma? Ele poderia jogar os pés, ele poderia jogar as costas, ele poderia jogar a cabeça, ele poderia jogar a bunda, ele jogou a mão. Pelo amor de Deus, Rasta, pelo amor de Deus, é uma incompetência que não dá para você perdoar. Não dá para você perdoar essa incompetência. Uma coisa é você errar um chute dentro da área e sobrar para o adversário. Uma outra coisa é você tentar um cabeceio e não alcançar a bola.
Outra coisa é você colocar a mão na bola dentro da área. E é claro que ele bota a mão de propósito para interceptar a bola, não foi sem querer. Não foi sem querer, então eu sinceramente espero que a diretoria do Bahia seja dura também com esses atletas e saque do time. Saque do time e deixe bem claro que está sacando pela incompetência dele. Pela incompetência, porque tem que punir, assim como os atletas estão punindo o Bahia quando o Bahia traz o salário e está correto, o Bahia também tem que punir o atleta quando o atleta não faz o básico, o café com leite. Enfim, foi isso que aconteceu. A derrota, para mim, não é culpa do Dabov. O Dabov não tem o que fazer. O Bahia estava dominado pelo Corinthians e não é porque o Bahia estava incompetente, é porque o Corinthians estava muito competente, tocando a bola muito consciente, fazendo com que o Bahia ficasse todo preso lá atrás. O Bahia baixou toda a sua defesa porque não tinha como jogar de igual para igual, porque a gente está vendo a capacidade técnica do Bahia. Quando o Bahia tomava a bola, os passes eram errados, devolvia a bola para o time do Corinthians. Eles não tinham capacidade de tocar a bola para o companheiro. Então um time desse que não tem condições de jogar uma bola fácil para o pé do companheiro, não dá para você esperar que ele vença o jogo, mas estava vencendo. Porque a gente sabe o que é o futebol. O Bahia estava vencendo mesmo no papel, na prática, a gente vendo que não estava bem, o Bahia estava vencendo, mas aí um desiluminado, porque a gente tem que falar assim, desiluminado da noite, vai lá e comete um erro fatal. E quando o Bahia comete erros, geralmente são fatais, e aí desencadeou o que a gente viu no segundo tempo. O Bahia tomou a virada com um erro que, na minha opinião, não foi erro do Klaus, mas foi uma infelicidade. Ele jamais esperaria que aquele jogador naquela posição ia cabecear a bola daquele jeito. Não dava. Ele estava pronto para poder dar o bote na bola se a bola fosse ali na pequena área, mas acabou tomando o gol. Eu não atribuiria aquele erro ao Klaus. Mas o terceiro gol, sim. O terceiro gol foi uma falha do goleiro, uma falha bizarra, que aí não dá pra gente ficar dizendo também que o Bahia ia virar o jogo, que o Bahia ia empatar aquele jogo. O jogo em 2-1 com um jogador a menos, dificilmente o Bahia ia conseguir empatar aquele jogo e até virar. Mas se o Bahia continuasse com 2-1 no placar, no final do jogo, poderia ter uma bola ali perdida, mais uma bola que a equipe do Corinthians de repente errasse, porque o Corinthians também errou na hora do pênalti contra o Bahia, que deu o gol do Gilberto. Foi um erro, então eles poderiam cometer um segundo erro e a gente poderia, de repente, sair com um empate sem merecimento. Mas no futebol eu não acredito nessa palavra de merecimento, mas mostrando o panorama do jogo, quem teria mais vantagem de vencer aquele jogo seria o Corinthians, por tudo que fez durante o jogo. O Bahia, se encontrasse um empatezinho com um jogador a menos no finalzinho do jogo, seria heróico, seria para poder ficar cantando de galo hoje que conseguiu aquele empate, mas não. Vai lá e tem mais um jogador que comete um erro. Aliás, não só esse terceiro gol foi um erro individual do Matheus Klaus, como o segundo gol foi um erro do Juninho Capixaba, que faz uma falta totalmente desnecessária, totalmente o jogador disputando a bola no alto, ele abdica de disputar a bola no alto e simplesmente dá um chega para lá no jogador e toma uma falta que, na minha opinião, foi justa. Foi justa porque ele deixa de disputar a bola e simplesmente dá um chega para lá no jogador do Corinthians. Vem a falta, vem o gol. É como eu falo, quando o Bahia erra, os erros sempre são fatais. Não tem desculpa. O Bahia é um time azarado que não vai dar sorte nenhuma nesse campeonato, e se não tiver competência dos 11 que entram em campo, a gente não vai vencer jogo nenhum, a gente não vai pontuar jogo nenhum. E o que a gente viu neste jogo contra o Corinthians foram 3 erros individuais de 3 cabeças pequenos diferentes. Lucas Araújo, o pior deles, o senhor Matheus Klaus e o senhor Juninho Capixaba. O que é que a gente tem para fazer de diferente no próximo jogo? Não tem. Vai ficar rodando os goleiros aí até encontrar um melhor. Já o Matheus Teixeira já mostrou que também estava falhando. O senhor
Matheus Klaus, que também estava fazendo umas partidas boas, de repente volta a falhar. Aí no próximo jogo a gente vai colocar quem? O Denis, o Denis Júnior, o garoto que estava aí no Sub-23, para botar na fogueira. Será que vai dar resultado? Não sei. Com o Matheus Teixeira lá atrás, ele deu resultado. É uma aposta, mas acredito eu que o senhor da Bob, se tiver que mudar o goleiro, que eu não acredito que ele não vai mudar por causa de um jogo, se tiver que mudar o goleiro, é provável que bote o goleiro Danilo Fernandes, que já está recuperado. É provável. E que eu já vi jogando também e não vi nada espetacular. Não vi nada espetacular. Enfim, o Bahia está cavando o seu buraco cada vez mais. E não dá para botar a culpa no técnico. É injusto neste jogo especificamente colocar a culpa no técnico. Os jogadores foram que cavaram esta derrota e cabe a eles mesmos resolverem esse problema. Porque se no próximo jogo tivermos novamente erros individuais, aí Rasta, não dá para você esperar nada daqui para frente. São 23 jogos que o Bahia já fez. Restam 25 jogos. 25 jogos. O Bahia tem um jogo atrasado contra a equipe do Ceará. O Bahia tem 23 pontos. O Bahia está, na minha opinião, com um elenco melhor do que o ano passado e com um desempenho pior do que o do ano passado. Como é que a gente pode explicar isso? Não sei. Bora Bahia. Bora Barruts. Beleza? Fui.